Mas como a Cris comentou, eu não costumo ter, assim, eu evito ter tópicos específicos, eu gosto de ir no flow, no que eu sinto, né, no momento. É, e eu vou começar justamente falando algo aqui que me inspirou aqui, enquanto eu estava arrumando o microfone, eu ouvi alguém falar, eu sou mãe, sou vó, sou faxineira, dona de casa, etc. É, eu quero trazer o outro lado, o outro lado que todos nós temos e que muitas vezes não é percebido, né? Por exemplo, aqui a gente está num grupo de mulheres e, e homens estão lá do outro lado. Mas existe algo que todos nós compartilhamos, tanto, tanto homens quanto mulheres, que é a nossa essência, né? O nosso espírito que não tem um sexo, né? Não é feminino nem masculino, e que não tem problemas com o outro lado, né? Que ele, que ele é muito bem entendido. Esse espírito que eu estou falando é o local de unidade que a espiritualidade fala, né? A tal unidade. É quando a gente consegue compreender e perceber a nossa unidade, meio que cessa essa diferenciação entre os opostos, né? Os opostos existem sim, a gente honra com muito carinho, mas no momento que você percebe o centro dos opostos, você consegue contemplar os opostos com muito mais amor e sabedoria. Então hoje eu quero trazer aqui para vocês a unidade. Nunca vou trazer, né? Porque eu não tenho poder de trazer nada. Eu vou comentar sobre a unidade. E mas antes de começar assim mais a fundo, eu gostaria de agradecer pela oportunidade. Eu me identifico bastante assim com, com as mulheres, os meus grupos, praticamente 95% as pessoas que vão sempre são mulheres ou gays. Então, homem assim mesmo é difícil. Mas eu fico feliz por isso, porque eu vejo esse movimento da mulher poder se tornar cada vez mais a luz que ela é, e a força que ela é, e a alegria, e a paz, e a autonomia, a independência que ela é. Né? Eu vejo um momento de ressignificação que tanto a mulher quanto o homem está passando. Mas é claro, a mulher muito mais do que o homem, né? O homem ainda está meio que numa zona de conforto com o seu jeito de ser, e a mulher está cada vez mais encontrando o seu jeito de ser natural, que não é dependente mais da opinião do homem, né? É um jeito que ela ama ser, um jeito que ela quer ser, é, um jeito mais natural. E então é, eu cresci numa casa onde eu não via assim um bom exemplo de um homem, né? No caso, meu pai. E eu sempre usei aquilo assim, não sempre, né? Quando eu comecei a me tornar mais maduro, eu comecei a usar o mau exemplo do meu pai para me tornar um bom homem, né? Eu via minha mãe sofrendo, via ela tendo as dores dela e falei, eu não quero ser isso. Então, eu comecei a passar por uns anos de processo de desenvolvimento, que ainda estou, para tentar descartar de mim toda toda essa toxicidade, né? Essa, essas cargas que são passadas para nós, né? Tanto o homem recebe do homem coisas tóxicas, quanto ele também recebe da mulher, e a mulher recebe do homem e da mulher. Todos nós recebemos de nossos antepassados coisas que a gente não ama, que a gente não quer, que a gente discorda, mas que a gente tem dentro da gente, né? Por mais que a gente discorde, sempre tem dentro de nós
essas coisinhas, né? E aí que entra, né, o processo do autoconhecimento. O autoconhecimento é se autoconhecer. Não é conhecer algo fora de mim, mas é conhecer algo que está em mim e eu não estou percebendo. Tanto o divino como o não divino. Tem muitas coisas que não são divinas dentro de mim, que poderiam ser descartadas, que vêm dos antepassados e que eu não gosto em mim, que eu não percebo. E isso é se autoconhecer. É autoconhecer coisas que eu não concordo, que eu não amo em mim e eu quero descartar, né? Assim como tem coisas divinas em nós e que eu não percebo e eu tenho que perceber. Isso é se autoconhecer. Então, o autoconhecimento é conhecer o que eu sou, mas ainda não sei, e conhecer o que eu estou sendo, mas não devo ser, né? O autoconhecimento não é tanto ser algo novo, mas ser o divino que eu já sou. Ser a bondade que eu já sou, a compaixão que eu já sou. Porque aí o caminho não é em direção a algo, é em direção a mim mesmo. E ninguém vai poder me dar isso a não ser eu perceber em mim mesmo isso. Porque se está dentro de mim, apenas eu posso abrir isso e perceber isso. Então, é... bom, eu agradeço muito, né, pelo convite. É... Eu, eu sei que nós passamos, né, assim, por tempos difíceis hoje, assim como sempre passamos no decorrer da história. Acho que hum, a gente sempre está passando por algo difícil, né? Acho que 100 anos atrás a gente estava bem pior do que é hoje, mas ainda hoje podemos melhorar muito mais para daqui 100 anos olhar para trás e dizer, olha, aquilo lá não era nada bonito, né? Aquela maneira que nós, seres humanos, vivíamos. É... Só que aí que vem uma das coisas que eu queria trazer hoje, é que a gente não cura nada através da guerra. A gente não cura nada através da guerra, a gente não arruma nada através do ódio, da raiva e da guerra. E, e quem vivia muito isso era Gandhi, né? Gandhi, quando ele foi lutar pela independência na Índia dos ingleses, é, ele, ele falava assim: eu não sou contra vocês, eu sou a favor da Índia, né? Então eu percebo hoje um movimento assim, onde eu sou. A gente cria guerra para resolver algo, eu sou contra isso, para resolver isso que eu quero resolver. Mas daí a gente cria uma separação às vezes necessária e uma guerra desnecessária, né? Então, por exemplo, na minha vida, quando eu comecei a perceber tudo que estava de errado no mundo, que não são poucas coisas, são milhares de coisas que são distorcidas e caóticas, eu olhei. No início, eu começava a entrar numa certa guerra, numa certa frustração, num certo sofrimento. Mas com o passar do tempo, eu comecei a perceber qual que é a atitude mais sábia que eu posso fazer diante das mudanças que eu quero no mundo, é mudar a mim mesmo. É mudar a mim mesmo. Ações influenciam muito mais que palavras, né? E, e, e uma ação pacífica influencia muito mais do que uma ação não pacífica. Então, através a nossa transcendência interior, a gente acaba também afetando no exterior. E, e eu falo isso porque, assim, como esse é um grupo de mulheres, eu acho que a gente sempre tem que ter muito cuidado para não ser contra algo. Eu não estou afirmando que vocês são contra algo, né? Eu só estou falando que às vezes escondido em nós tem algo contra.
Por exemplo, sou contra os homens porque eles são inconscientes e não tratam as mulheres bem. Mas isso não vai ajudar a situação. Ser contra, né? Eu tenho que ser a favor, que nem, por exemplo, eu sou a favor da Índia, eu não sou contra vocês ingleses. Eu sou a favor das mulheres, mas eu não sou contra os homens. A gente vê a diferença, né, entre o movimento eu sou a favor das mulheres, mas também dos homens, sou a favor de ambos, sou a favor que todos consigam encontrar um lugar de amor e de união, de compaixão e de reciprocidade, onde ninguém é maior do que ninguém, ninguém é pior do que ninguém, ninguém tem mais ou menos do que ninguém, que todo mundo compartilha de um lugar de unidade, né? Unidade, que era justamente o que eu queria trazer aqui para vocês hoje, né? Quando eu comentei ali que alguém estava falando sobre eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou dona de casa, etc. Sim, essas são as camadas exteriores que a gente é. Essa é, essa é a camada relativa. A camada relativa é eu sou um homem, eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho essa história, você é uma mulher que tem essa história, mas essa é apenas a roupa, apenas a camada externa. E isso está longe de ser o que a gente é de verdade. E se a gente não sabe o que a gente é de verdade, a nossa roupa acaba sendo, às vezes, um peso. Entende? Então, no momento que eu consigo reconhecer o absoluto em mim, eu vou contemplar e apreciar o relativo em mim. O que é o relativo? Só para a gente entender bem. Relativo é isso que é o externo, essa parte aqui que todos nós temos uma parte, né? O nosso sexo, a nossa história, a nossa idade, nosso corpo, nosso trabalho, nosso dinheiro. Isso é o relativo, isso é o passageiro. Isso está longe de ser o que a gente é e está longe de ser a coisa mais importante em mim. Porque se a minha autoestima, por exemplo, depende do dinheiro, que é algo passageiro, eu estou ferrado. Se a minha autoestima depende de eu esperar os homens serem perfeitos, eu estou ferrada. Se eu esperar se a minha autoestima depender da minha família, eu estou ferrada. Se a minha autoestima depender de qualquer coisa relativa, externa e passageira, eu estou ferrado. Vocês entendem? Então, é por isso que tem tantas pessoas frustradas no mundo, porque elas estão olhando para o relativo, e o relativo é relativo, né? E daí você pode pensar, o Willy fala isso e daí ele não se importa com o relativo. Não, eu tô aqui faz uns bons anos, dando o meu melhor pro relativo. Mas porque eu comecei a contemplar antes o absoluto, a essência. E por isso eu posso contemplar o relativo. Então, como seria a gente perceber esse local dentro de nós, esse lugar que não tem definição? Sabe quando você está ali, por exemplo, no estado de meditação, em silêncio, e você está ali sem história, sem descrição, não é homem, não é mulher, não tem idade. Você simplesmente está num domínio além do relativo. Naquele momento você é o nada e você também é tudo, né? Você está percebendo o que está por trás da roupa. Ou, em palavras mais exatas, o que está por trás do corpo, né? E isso é o que a religião chama de espírito, de consciência crística, de Buda. É o que nós somos na nossa essência. E se eu não percebo isso, e se eu não invisto a minha atenção nisso, toda a minha luta vai ser meio que em vão. E é por isso que a gente vê a história de Gandhi, né, por exemplo. A história de Gandhi foi tão exemplar na questão de foi bem sucedida porque ele foi além da dualidade, né? Ele estava a favor da consciência,
ele estava a favor da libertação, ele estava a favor da compaixão. E quando a gente percebe esse espaço em nós, sem nome, sem idade. Porque se você vê, se a sua autoestima depende da sua idade, meus amigos, cada dia a gente está ficando mais velho. E a nossa autoestima começa a ficar também mais baixa. Se minha autoestima depende do corpo, estamos ferrados também, né? Então, aonde a gente pode investir a nossa vida, o nosso amor, a nossa inteireza, dentre todas essas opções na nossa frente? Porque se você olhar o mundo, aonde o que o mundo investe? A atenção do mundo na matéria, nos objetos, no corpo, nos diplomas, no dinheiro, no casamento, na família. Mas quem é que encontrou essa tal bendita felicidade nessas coisas? Vocês aí que são casadas e já têm filhos e, né, daí tem pessoas aí que têm filhos e tem mulheres aí que têm filhas e outras que não têm. Daí as que têm percebem que o filho não é aquilo que traz significado para a vida. Traz uma alegria, uma paz, mas não traz um significado assim de me encontrei. Né? E daí as mulheres que não têm filho pensam, nossa, eu preciso ter um filho porque vai me trazer significado. Mas ao mesmo tempo as que já tiveram filho sabem que não é a resposta. E quem é rico sabe que a resposta para o pobre não é ser rico. E quem é bonito sabe que a resposta não é ser bonito, né? Então, no meio de toda essa parafernália que está disponível para nós, porque é um monte de parafernália, um monte de opções disponíveis, vocês sabem bem como é que é, né? E cada mês a gente está investindo em algo diferente, cada ano um objetivo diferente. E cada mês e cada ano a gente bate a cabeça de novo na parede e fala, puta que pariu. De novo, investi a minha atenção no lugar errado. Tudo bem, talvez eu tenha conseguido um instante de prazer, de paz, de alegria, mas não é ainda aquilo. Não é ainda aquilo. E daí, no meio dessa busca, a nossa busca começa a ficar mais refinada. Refinada é mais. A gente começa a buscar mais pelo essencial. Bom, eu já busquei família, filhos, dinheiro, relacionamento, sexo, aparência, e nada me trouxe aquilo que eu buscava. Então, o que que me falta? O que que eu ainda não busquei? Daí, de repente, a gente tá lá no Facebook ou no Instagram e a gente vê uma frase assim de um mestre sufi dizendo: eu andei tanto tempo buscando por Deus, mas foi apenas quando eu parei e olhei para dentro, lá estava ele. E daí a gente olha essa frase e diz: peraí, né? Todas as religiões estão dizendo para olhar para dentro. Então, quem sabe eu começo a fazer isso? Porque a sociedade me diz para olhar para fora, que a felicidade está lá. Mas eu não vejo ninguém feliz. Eu não vejo ninguém pleno de alegria. Mas quando eu vejo, às vezes, um mongezinho ali, uma pessoa ali que está há alguns anos na vida espiritual, uma pessoa que pode se dizer que ela se encontrou, você vê, olha, ela está em paz. Talvez não perfeita, mas ela está numa paz que eu não vejo na sociedade. Daí a gente começa a perguntar o que que ela fez. Né? Ela começou a olhar para dentro. Ela começou a fazer aquilo que todas as religiões falam há mais de 5.000 anos. E os sinais estão aqui na nossa frente a todos os instantes. Não faltam sinais, falta olhos para ver. Não adianta ter olhos se a gente não vê o essencial. Não adianta ter ouvidos se a gente não ouve o essencial.
Então aqui é um chamado para o essencial. Porque, e aí que vem o segredo. Ah, William, eu vou dizer, então, e esse mundo material, o mundo relativo, eu vou descartar? Não, muito pelo contrário. No momento que você percebe o absoluto em você, essa essência que as linhagens espirituais falam, você começa a apreciar o relativo de outra forma. Você vê uma planta, uma pessoa, a parede. Ou como o meu professor falou uma vez, ele falou assim, que ele teve um momento assim de despertar dentro da casa dele e ele viu Deus na privada. Imagina você ir ali fazer suas necessidades e ir em cima de Deus, né? Isso quer dizer o quê? Que Deus não está apenas ali no monastério, na igreja, ou no monge, ou no mestre, ou no pastor, ou no livro especial, a Bíblia. Deus está absolutamente em tudo, na formiguinha, na planta, na terra, na pedra, nas necessidades, até mesmo no Bolsonaro e no Lula e nos políticos que roubam da gente e dos amigos e inimigos e etc e tal. É ver a unidade em tudo. Então você vê que é fácil. Por exemplo, as pessoas falam de unidade, mas elas veem a unidade do jeito que elas querem ver a unidade. Elas são una com todos, mas com Bolsonaro não, com Lula não, com os inimigos não, com as pessoas que não apoiam a mim não. Isso não é unidade. A unidade é quando eu sou tão uno que eu percebo, nossa, eu tô aqui amando essa pessoa que eu jamais imaginei que eu iria amar. E eu tô amando essa pessoa que está fazendo mal para mim. E eu consigo ter compaixão dela. Eu consigo entender ela, mesmo ela sendo tão inconsciente. Né? Então, a unidade nada mais é do que quando a gente desperta para a nossa essência. E se eu desperto para a minha essência, eu desperto para a essência do outro. Então, o despertar, a consequência do despertar é perceber a unidade com o outro. Porque se eu percebo que eu sou uma consciência pura, que não é mulher nem homem, e você também é uma consciência pura, que não é mulher nem homem, mas que está numa mulher ou homem, você vê a diferença entre ser uma mulher ou homem, ou ser uma consciência que se manifesta através de homem ou mulher? A diferença. Mas se eu me esqueço que eu sou uma consciência, apenas me identifico com o meu papel, com a minha roupa, daí eu estou me identificando com o passageiro, e aí eu estou fazendo um contrato com sofrimento. Quantos de nós temos contratos com sofrimento, com o passageiro, com a dor? E esses contratos, parece que a gente não percebe que eles nunca cumprem o que eles falam que vão cumprir, né? Esses contratos. E daí agora eu te faço uma pergunta, né? Uma reflexão que eu acho bem bonita de se fazer. O que é na nossa vida, até hoje, que nunca nos abandonou ou traiu, que nunca nos deixou? Porque a sua família já vacilou com você, a sociedade, os homens, as mulheres, os amigos, o dinheiro, o seu trabalho. Você já vacilou com você. O que é que não vacilou com você? O que é que não desistiu de você? A sua consciência? Existe algo aí que está consciente neste momento e que nunca disse: meu Deus, eu vou sair dessa mulher, ela não aprende, eu estou cansado de ser essa consciência aqui nela. A consciência está aí simplesmente no plano de fundo da pessoa, esperando para ser reconhecida. Não existe uma consciência aí que quando você tinha 3 anos era uma consciência, quando você tinha 5 anos era uma consciência, quando você tinha 10 anos era uma consciência. O que mudou nesses anos foi o quê? Foi a sua personalidade, o seu corpo, os seus gostos, o seu desgosto, a sua roupa mudou, né?
A sua roupa mudou, o relativo mudou, mas a sua consciência, que é aquilo que as religiões chamam de Cristo interior, de Buda interior, de Atman interior, é a consciência pura, a consciência. Então você entende, quando você agora começa a perceber, uau, eu sou uma consciência, e essa consciência que eu sou, sem eu usar a memória, ela tem sexo? Ela é feminina ou masculina? Para mim me lembrar, eu tenho que me lembrar, eu tenho que trazer a memória para dizer eu sou isso, né? Essa consciência, o quanto de dor tem nela, sem você trazer referências à sua memória. Perceba agora quanto de dor que tem aí na sua consciência sem você lembrar sem você trazer referências à memória, ao passado ou ao futuro. Só aqui e agora. Quanto de dor que há aí. Você vai ver que a sua mente vai tentar buscar algo para dizer da dor, né? A pessoa que tem uma história, que tem a dor. Mas a consciência, ela não é história. A consciência é aquilo que percebe a mente que tem história. Então, a gente percebendo essa consciência, eu tenho certeza assim que se você pudesse escolher entre ter homens mais iluminados ou ter uma consciência iluminada, fazer com que todos os homens despertassem para a consciência que eles são, você iria escolher isso. Você iria escolher que todos os homens despertassem para esse local além do homem, a consciência pura, e todas as mulheres despertassem para esse local além da mulher. Porque a briga por fazer dos homens algo melhor ou das mulheres algo melhor é arrumar o personagem. O personagem sempre vai ser um personagem, ele nunca vai atingir a perfeição e ele sempre vai falhar. Porque o ego está destinado a falhar. Porque o ego não nasceu para ser o personagem principal. O personagem principal é a consciência que está ali sendo ignorada por um personagem que roubou a peça, né? Por exemplo, a consciência é o personagem principal, mas daí o ego chega ali e recebe os aplausos, porque ele acha que ele faz as coisas. Mas o ego não faz nada. Ele é apenas aquele fantasma que a gente carrega desnecessariamente. Um fantasma que necessita da memória para falar do sofrimento. Por isso que eu te perguntei quanto de dor você tem aí sem trazer referências à memória do passado ou referências do futuro. E você vai olhar, mas como assim? Aqui agora? Você vai refletir. Bom, realmente, né? Aqui agora está tudo bem, está tudo em paz. Daí você vai, mas e aquelas pessoas? Não, mas esteja aqui nesse momento. Porque o personagem, ele precisa da história para ser aparentemente real. Aparentemente real. O ego, ele precisa do passado e do futuro para aparentar ser real. E por que as pessoas gostam tanto de uma luta? Por exemplo, a luta pelos direitos, etc. Porque o ego necessita de identificar-se com algo. Ele precisa de emoções. Ele precisa de. Eu me sinto alguém quando eu luto pelas coisas. Né? E se eu pudesse lutar por algo, seria lutar para que todos despertassem. Mas se eu quero que os outros despertem, daí eu tenho que olhar no espelho
E essa é a pior parte, né, do caminho espiritual, é que eu não posso esperar que os outros despertem se eu não estiver despertando eu mesmo. É. E essa é a parte do autoconhecimento que quase ninguém gosta. Porque é a parte do autoconhecimento que a gente percebe que tudo é minha responsabilidade. Tudo. Até mesmo o político ladrão tem um pouquinho em mim. Aquele ex que fazia mal pra mim também tinha um pouquinho em mim. O meu filho que me desrespeita também tem um pouquinho em mim. E cada coisinha que a gente não gosta no mundo tem um pouquinho em nós. Até mesmo o assassino tem um pouquinho em nós. Então, conforme eu ilumino essas coisas em mim, naturalmente eu consigo influenciar para que o mundo à minha volta seja libertado dessas coisas. Então, eu não liberto o outro pedindo para que ele pare de ser daquele jeito. Eu paro de ser daquele jeito e o meu alívio traz alívio para o outro. Então, a minha cura traz cura para o outro. E aí a gente vê, por exemplo, o exemplo de Jesus, né? O Jesus, ele não fazia nada a não ser ele mesmo, e as pessoas vinham perto dele e elas eram curadas. Né? É um exemplo de que tudo é um espelho. E por isso que não adianta a gente fazer 5 cursos de Reiki e Theta Healing e etc e tal, se eu não faço o curso da vida, que é o mais importante. O mais importante. Porque você despertando e vivendo nesse lugar desperto, você praticamente não precisa nem falar nada. A pessoa, só de estar perto de você, já vai sentir um alívio da carga dela. Então tá aí a terapia mais barata do mundo, né? Que não requer curso, não requer nada, a não ser eu me libertar. Eu me libertar. E reconhecer esse local de unidade. E aí, quando eu estiver pertinho do outro, eu não vou ver a pessoa ali. Eu vou ver o que está por trás da pessoa. Porque se eu vi o que está por trás da minha pessoa, eu vou ver o que está por trás da pessoa do outro. Você entende? Se eu, por exemplo, estava atuando na peça e despertei do meu personagem na peça e eu vejo os outros atuando, eu sei que também ali é um papel. Só que os outros ainda não sabem. Mas você já sabe que é um papel. Então você não vai mais levar tanto para o pessoal, porque você sabe que ali nada mais é do que um personagem que ainda não despertou para sua essência. E é muito mais fácil a gente curar as relações quando a gente cura através de um lugar de não pessoalidade, que não é pessoal. E, e talvez tudo isso que eu estou falando possa parecer utopia, mas isso existe. Se não existisse, não estaria aí sendo compartilhado há mais de 5.000 anos. Você vê a teoria de que a Terra era plana foi descartada, que todos os planetas giravam em torno da Terra foi descartada, que o planeta Terra era a única coisa que existia foi descartada. Tudo que é ilusório, que não é real, é descartado. Mas a essência nunca foi descartada. Ninguém nunca chegou e disse: não existe essa tal coisa chamada essência, nossa verdadeira natureza, né? Então, a atitude mais sábia que a gente pode fazer quando se trata de melhorar a nossa vida ou melhorar a vida do mundo é eu despertando para a minha verdadeira natureza. E não apenas despertando, mas vivendo
isso. Porque despertar para a minha verdadeira natureza, isso é apenas o primeiro passo. Viver lá, isso requer uns bons e muitos anos e décadas, até que eu consiga estar na minha verdadeira natureza com a avó, com o vô, com a mãe, com o pai, com o tio, com o amigo, com o inimigo, com todo mundo. E aí que vem as provas, a vida vai trazendo provas para nos desafiar, para fazer a gente conseguir estar cada vez mais centralizado nessa essência, mesmo diante das adversidades. Né? Como que é eu estar aqui, né? Por exemplo, no meu caso, estar aqui sem estar numa identificação com o personagem que está fazendo algo e falando algo, e sair daqui sem a imagem de algo. Então, nesse momento, eu estou praticando não estar identificado com nada, estou praticando estar na minha verdadeira natureza. Né? E a todos os instantes a gente está praticando isso. A todos os instantes, no mercado, no ônibus. Não existe pausa para estar na minha verdadeira natureza. Não existe pausa para estar desperto. Não existe desculpa para não estar desperto. É tudo bem, eu irei ficar inconsciente às vezes, mas daí eu volto e eu abro os olhos de novo, até que eu consiga me estabilizar na minha verdadeira natureza. Então aí que vem essa é a parte do autoconhecimento que às vezes a gente não quer saber, que é a parte de que eu preciso despertar para a minha verdadeira natureza e depois preciso aprender a viver lá, em todas as esferas da vida. E que autoconhecimento não é ler um livro e adquirir o conteúdo daquele livro e passar para as pessoas. Autoconhecimento é conhecer a verdade íntima minha para mim poder conhecer a verdade íntima do outro. O Rumi também tem uma frase muito bonita que ele fala assim que verdadeiros amantes jamais se encontram. Verdadeiros amantes jamais se encontram. Eu não estou falando amantes de amante de traição, mas amantes no sentido de... O que significa essa frase, verdadeiros amantes jamais se encontram? Porque enquanto existe dois ali, não é amor. É apenas quando os dois se dissolvem em um, porque não tem mais quem se encontrar. Então, por isso que Rumi, poeta sufi, falou lá nos anos, não sei, faz mais de 1000 anos quase, verdadeiros amantes jamais se encontram. Então, verdadeiras pessoas jamais se encontram. Por quê? Porque não há mais aquela pessoa, a identificação com a pessoa. Então aqui a gente está percebendo um outro local em nós, um local além da história, além da pessoa, além dos traumas, além das crenças, que está além de qualquer uma dessas coisas. É um local de extrema pureza, de extrema clareza e verdade. Conheceis a verdade vos libertará. É viver nessa verdade. Então, talvez a pergunta que eu deixo aí para finalizar é o que está me impedindo de perceber a minha verdadeira natureza e o que está me impedindo de viver na minha verdadeira natureza? Em outras palavras, o que está me impedindo de viver em paz, em amor, em alegria? Tem alguém com uma arma na nossa cabeça dizendo, não fica na sua verdadeira natureza aí, senão já sabe. Não fica feliz, não fica em paz não, porque senão já sabe. Nós somos o único muro, a única muralha em volta, que a gente mesmo cria e se a gente quiser, a gente mesmo destrói.
Então, como o Rumi também fala, ele fala, eu falar nas minhas próprias palavras, a nossa tarefa não é buscar o amor, mas desconstruir as paredes que a gente construiu em volta desse amor, né? Então, como seria desconstruir todas essas paredes e perceber a minha verdadeira natureza e viver lá? E o que que me impede de estar vivendo nela? O que que me impede? Porque eu não sei de nada que possa impedir a gente, a não ser nós mesmos. Nem mesmo família, nem mesmo pobreza, nem riqueza, nem doença. Esse é um caminho que todos estão inclusos. Todos estão inclusos. Por exemplo, eh, eu fico, eu brinco, né? Tem aquelas práticas onde é que as pessoas fazem mudras com a mão, né? Fazem mudras assim com os dedos para despertar a Kundalini, não sei o quê. E daí eu falo, uma pessoa que não tem mão, como é que ela vai fazer? Ela não é, também não merece a Kundalini, porque ela não pode fazer essas poses. Ou, você tem que olhar para o sol para descalcificar sua glândula pineal. E a pessoa que é cega e não. Né? Então, assim, a gente tem muitas crenças que não são. Isso que eu tô falando é algo que inclui todos. Ninguém não pode despertar para sua verdadeira natureza. A gente pode fazer isso a qualquer instante. Independente da nossa religião ou não religião. Independente da nossa idade, da nossa história, das nossas dores. Não tem nada nos impedindo. E ninguém é menos merecedor da verdade. Ninguém é menos merecedor da iluminação. Ninguém é menos semelhança à imagem de Deus, como fala na Bíblia. Todos aqui somos. A questão é perceber o que me impede de estar percebendo a minha semelhança à imagem de Deus, é estar identificado com aquilo que não é a semelhança à imagem de Deus. Se eu estou identificado com medo, com arrogância, com a raiva, com o ego, eu estou identificado com aquilo que não é semelhança à imagem de Deus. E por eu estar identificado com isso, eu não percebo o que eu sou, que é aquilo que é semelhança à imagem de Deus. Então, a tarefa não é buscar algo fora, como a gente falou, mas é desconstruir o que não é real para que o real resplandeça. Tem coisa mais fácil do que isso? É. Só que a gente não gosta de ouvir tudo tá dentro de nós. Porque daí você vai dizer, mas ele não tem caminho para percorrer, né? Tudo tá dentro de você. Você vai dizer, e agora? O que eu faço? Bom, preciso procurar, preciso entender porque eu não estou percebendo essa bendita paz e amor e alegria que todo mundo fala. Então, desconstruir o irreal para que o real resplandeça. Porque o real não está nem a 1 centímetro de distância de nós, de nenhum de nós. O real está aí e é você, a todos os instantes, a todos os minutos. E todos nós compartilhamos desse real. E essa é a unidade que eu queria trazer para vocês. Então era isso aí, amigas. Eu finalizo aqui as palavras. É, as palavras são formas de trazer a nossa atenção para o essencial. Eu não estou aqui para trazer mais conteúdo, mas para tirar o conteúdo para que o conteúdo divino resplandeça. Hum.
É que nem eu falei, o ego, por ele não ser algo real, ele precisa se identificar com histórias. Por isso que às vezes uma pessoa que está ali com 40, 50 anos fica se relembrando de histórias que aconteceram há 20 anos atrás. Tipo, eu não posso perdoar o que aquela pessoa me fez, porque aí ela tem uma identificação com algo. Ela tem uma história para se sentir viva. Porque se você percebe, se você solta aquela história, você vai dizer quem sou eu agora sem estar identificado com esse sofrimento. E é por isso que até mesmo às vezes as pessoas doentes estão identificadas com as suas doenças, porque elas recebem atenção da família ou do médico, né? O médico, nossa, ó, o médico me percebe porque eu tenho essa doença. Às vezes a doença nem é real, mas ela acredita tanto porque traz uma atenção. Então, a minha depressão, a minha infelicidade, a gente não é identificado só com diplomas e riqueza, a gente também é identificado com a miséria, né? Que nem eu falei, a minha dor, a minha solidão, a minha raiva. Quando eu tenho raiva de alguém, eu crio uma identidade separada. Aquele que tem raiva e aquilo do que eu tenho raiva. Quando eu tô com ciúmes ou inveja, é aquele que tem inveja e aquilo que é invejado. Então, isso surge o ego, surge o personagem. O personagem é sujeito e objeto, né? Então, quando você começa a descartar as identificações com qualquer coisa, até mesmo com sofrimento, você vai começar a perceber, uau, e aí o que que eu sou no meio de tudo isso se eu não vou me identificar com nada? O que que eu sou? Eu sou um vazio, né? E o que que as religiões falam também, né? Apenas os pobres de espírito herdarão o reino de Deus, ou no budismo fala da vacuidade, né? Do espaço vazio que a gente é, a natureza da mente, fala no budismo, a natureza da mente. Então, é um processo de perder a identificação com essas coisas, sejam as coisas boas ou ruins. Por isso que nos textos fala assim que o sábio ele não é identificado nem com bom nem com ruim. Ele vai receber um elogio, para ele não faz diferença alguma. Ou ele vai receber uma crítica, também não faz diferença alguma. Porque não é mais o sujeito e objeto. Ele já está no sujeito absoluto, por exemplo, ou no objeto absoluto, no local sem sujeito e objeto. Oi, oi, três. Sim, três. Você estava travando um pouquinho, mas eu consegui te entender. Realmente, é, a gente tem que sempre estar vigiando para ver se a gente não está identificado com alguma história da vítima, do sofredor, daquele que foi atacado. Você entende? A gente sempre está criando histórias. Porque a gente não suporta não ter histórias. O ego, né, não suporta não ter histórias. E se ele não tem histórias boas para se identificar, ele vai se identificar com a história ruim, né? Então, a gente tem que tentar evitar se identificar com ambos os lados da história, para começar a ter a coragem de estar nesse local sem identificação. Por exemplo, não é que isso vai me fazer evitar de ter um câncer, mas eu não vou estar identificado com ele.
Existe a diferença entre eu ter algo e estar identificado com esse algo, né? Eu posso ter algo, mas se eu me identifico, aquilo cresce, né? Então, é por isso que quando as pessoas perguntam, você acredita nas coisas? Eu falo, não acredito em nada. Eu só estou aqui presente e as coisas são como são, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo, uma coisa boba, mas que é bem real, tá? Se eu estou fazendo uma prática espiritual para dissolver em mim algo que eu considero negativo, eu estou indiretamente dizendo isso é real e eu estou tentando me dissolver disso. Então a pessoa acredita naquilo e isso dá ainda mais realidade para aquilo. Ela precisa fazer uma prática para dissolver aquilo que ela acredita. Então, se você não acredita naquilo, aquilo vai ser dissolvido imediatamente. Mas é claro, nem todo mundo está pronto para essa etapa onde você simplesmente não se identifica com nada. Mas você entende que, por exemplo, no momento que eu falo eu vou fazer algo para dissolver algo, eu estou dizendo aquilo existe. Aquilo existe e eu quero dissolver. Então, às vezes, a gente tem que cuidar com o que eu estou dizendo que existe em mim. Porque a melhor forma de dissolver algo não é dizendo isso existe, eu vou dissolver, mas é não se identificando com aquilo. Mas isso não é uma negação. Isso que eu estou falando, as pessoas podem confundir, isso é uma negação das coisas, está negando. Não, você se torna tão íntimo que desaparece. Mas você não acredita, não é? Você se torna íntimo. Você você se torna próximo. Porque, por exemplo, quando eu quero dissolver algo, eu estou distante, né? Aquilo é algo que eu não quero ter e eu vou dissolver aquilo. Então eu não estou íntimo, eu não estou próximo, eu estou longe, eu não quero perto de mim essa dor, essa negatividade. Mas se eu me torno próximo, íntimo, eu fico tão próximo que aquilo se dissolve. É que nem você botar o dedo assim, perto do seu olho. Chega um momento que você está botando tão perto que você não vê mais o dedo e você já vê o que está por trás do dedo. Você esteja tão próximo àquelas coisas que você quer dissolver que aquilo naturalmente se dissolve. É bem doido que o movimento para dissolver as coisas não é ir contra, mas ir a favor. É bem doido isso, né? Porque não é eu quero me dissolver eu não quero dissolver essa tristeza, eu quero me tornar tão íntimo dela e amar tanto ela que ela vai se tornar alegria. Você vê a diferença entre eu não gosto de estar triste e eu me permito estar em paz triste, e aquela tristeza serve o propósito dela, ao invés de ser algo negado por mim. Porque no momento que eu nego algo, eu estou dizendo aquilo existe e eu não quero perto de mim. Mas no momento que eu só percebo e fico próximo, né, aquilo se dissolve. Talvez não imediatamente, mas com o passar do tempo. Né? As pessoas perguntam, você nunca fica triste? Não é que eu não fico triste, é que eu fico em paz quando eu estou triste, eu me torno íntimo da tristeza. E aquilo serve o propósito que veio servir. Entende? Mas se eu quero dissolver algo sem ter servido o propósito, daí vai aparecer de outra forma. Não adianta querer dissolver as tristezas sem ver os propósitos que veio trazer. Então, então é isso, né? Eu acabei entrando em um outro assunto aí, numas dicas sobre como lidar com as emoções, né? Mas acredito que seja bom aí para vocês. Não, pode trazer aí sim.
Então, é uma. Oi, pode falar. Tá, vamos fazer uma investigação. É, você poderia dar de exemplo algo que você tem assim que você considera, você fala coisas que a gente olha dentro e é ruim em nós, tipo uma sombra, tipo, você tem ódio de alguém, por exemplo. Só pra. Tá. Tá, então vamos pegar esse exemplo. Você foi grossa, tá? Você concorda com isso? Não, tô falando, você concorda? Você foi. Sim. Você gostaria de ter sido? Então foi você ou não foi você que foi grossa? Mas você disse que não gostaria de ter sido. Mas então quem é que foi grossa? Foi você ou foi algo que não é você e que você não concorda? Eu tô fazendo essa pergunta para você investigar, por exemplo, se eu sou grosso, se eu estou sendo grosso e eu não gostaria de estar sendo, então sou eu ou não sou eu? Porque se eu sou eu posso escolher o que eu sou. Mas tem coisas em nós que a gente não consegue escolher, às vezes, parar. A gente ainda não consegue. Mas isso que eu estou sendo e eu não quero ser, então quer dizer que não sou eu. Se eu estou sendo grosso e eu não concordo com isso, eu jamais iria querer ser grosso, então não sou eu. Em última instância, não sou eu. Então, eu não posso achar que sou eu se eu não amo isso. Você não ama ser grossa. Você não ama ter inveja, ser orgulhosa, ou ter ciúmes, ou qualquer uma dessas coisas. Isso não é o que você é. Isso são manifestações dessa natureza, digamos, animal ou egóica, não sei como definir a maneira que você entender. Por exemplo, na Bíblia fala que a gente tem dois lados, o lado carnal, carne, e o lado espírito. O lado espírito é amor, bondade, compaixão, e o lado carne. Então, essa é a diferença. Você está querendo se perdoar por algo que não era você. E você está dizendo que era você. Então você jamais vai conseguir se perdoar por algo que você, na realidade, nunca foi. Não, a melhor maneira de você se perdoar é perceber que aquilo não era você. E que se você pudesse estar escolhendo ser você naquele momento, você teria sido puro amor com aquela pessoa. Você não concorda? Se você pudesse escolher conscientemente, você diria: eu seria puro amor. Então você não precisa passar um processo de auto-perdão, você precisa só entender que naquele momento você não tinha o autodomínio de conseguir ser o que você era. Mas aquilo que você foi não foi você. Foi apenas aquele lado automático que não é o que a gente é, que é esse lado animal, esse lado carnal, a carne, né? A carne é fraca. Então, não adianta eu me perdoar por algo que eu nunca fui. A única maneira de perdoar é perceber eu não sou aquilo. E isso não é uma coisa também de negação, porque é por isso que eu fiz a investigação inicial. Eu fiz a investigação. Eu sou grosso? Eu fui grosso? Sim. Eu gostaria de ter sido? Não. O que eu gostaria de ter sido? Eu gostaria de ter sido por amor. Então aquilo que eu fui, era eu ou não era eu? Não era eu, porque se eu pudesse escolher, não teria sido aquilo. Então foi algo automático em mim e que você não pode dizer que é você, porque a sua essência não ama aquilo e jamais iria escolher fazer aquilo conscientemente. Então, esse é o perdão, é perceber que você
o seu espírito, quando você consegue perceber o seu espírito, você é nova criatura, como se fala na Bíblia, você é nova criatura em Cristo, né? Tem essa passagem na Bíblia. No momento que você se rende para Cristo, você é uma nova criatura, o que você foi ontem não é mais. E isso não é uma negação, sabe? De dizer, aquilo que eu fui eu não sou, porque eu posso fazer isso mentalmente, aquilo que eu fui não é mais. Não. É perceber que se eu fui algo que eu não concordo, então não era eu. Eu vou te dar um exemplo agora, um outro exemplo, só para complementar ainda mais. Você, Andréia, tem pensamentos em excesso? Às vezes? Tá. Você gostaria de ter? Tá. Então a mente fica agitada. E você não gostaria que ela fosse agitada. Então, é você ou não é que é agitada? Entendeu? É você ou não é? Ou é você? Porque se você pudesse escolher por livre e espontânea vontade, você diria: eu vou ter uma mente calma. Mas então, tem algo em mim que não é eu e que não é calmo. Não é verdade? Porque se eu pudesse escolher por livre e espontânea vontade, minha mente seria extremamente serena. Então tem algo em mim que é automático, mas que é tão rápido que eu me identifico, aí que surge o ego. A culpa é eu fiz aquilo, eu faço isso, eu penso, eu erro. Entende? Você não pensa, você não comete o erro. Porque se você pensasse, você iria escolher não pensar. Vocês todos concordam aqui que se eu pudesse, eu iria passar o dia todo sem pensar. Só pensar quando eu quisesse ter necessidade, né? Eu iria passar o dia todo sem pensar. Então, se eu gostaria de passar o dia todo sem pensar, mas eu penso, sou eu que penso ou não sou eu? Porque, né? Daí a gente diz, sou eu que penso. Mas eu digo, poxa, mas se é você que pensa, então para de pensar. Você vai dizer, mas eu não consigo. Então não é você que pensa. A mente pensa, você percebe e você se identifica com o que a mente pensa. E você diz, fui eu. Então você é a pessoa que vai receber aplauso por algo que você não fez. Você nunca fez o show. Você apenas vem e recebe os aplausos e diz, fui eu, mas não foi você. Então não é você que pensa, não é você que erra. Aliás, e aí agora a gente entra num assunto bem delicado. No momento que eu começo a ficar consciente de minhas ações, consciente dos meus impulsos automáticos do ego, aí eu já começo a me tornar autorresponsável. No caso agora. Mas naquela época você não tinha capacidade de ter o autodomínio. Então hoje eu sei que quando eu erro eu sou muito mais responsável do que ontem. Mas não é uma responsabilidade egóica, é apenas eu sou responsável por estar vigiando isso que essas coisas automáticas que querem sair de mim. Tem um monte de coisa aqui querendo, que nem um vulcão assim, querendo explodir, e eu sou responsável por dissolver essas coisas. Mas não sou eu. E isso que é o doido do caminho espiritual, é perceber que dentro de você tem um monte de coisa que não é você, que você não concorda e que você jamais seria. Que é o que eu falei, a gente tem muitas coisas que vêm dos antepassados. Então, a gente tem que se identificar com aquilo que a gente é. E o que a gente é no meio de todas essas erupções dentro da gente? Que é o que eu trouxe hoje, você é a consciência. Por que você é a consciência? Por que eu digo que você é ela? Porque os seus pensamentos vêm e vão, o corpo vem e vai, as emoções vêm e vão. Mas a consciência, ela sempre esteve aí, presente, plena, vazia, autoconsciente, né? E isso, você não consegue sair desse local.
Você consegue parar de pensar, mas você não consegue parar de ser consciente, né? Então, assim, é assim que a gente se liberta dessa culpa e de perceber que, por exemplo, eu errei com meu pai, né, antes de ele faleceu, mas eu sei que eu não conseguia ter feito melhor naquela época. Eu não tinha capacidade, autodomínio, autoconhecimento, eu não tinha ainda essa capacidade de olhar para a ação do ego e peraí, eu não vou fazer isso. Ou se eu fizer, eu vou pedir desculpa na hora que eu errar. Então, uma pessoa, digamos, iluminada, entre aspas, não é que ela não erra. Ela erra, mas logo depois ela já corrige. Né? Eu vou dar o exemplo do Rupert Spira, que é um professor espiritual lá de Londres, que ele tem 62 anos, ele já está no caminho há 40 anos aí, talvez mais do que todos nós. E, e ele fala assim, por exemplo, semana passada eu errei com meu filho, eu falei algo que eu não gostaria de ter falado. Mas a diferença é que hoje eu corrijo logo na hora. Já peço desculpas, né? Então, não é que enquanto a gente estiver aqui nesse relativo, o relativo vai se manifestar cada vez menos, mas ainda vai. E daí quando ele se manifesta, a gente corrige percebendo que não fui eu que fiz, mas eu não deixo de ser responsável por aquilo. Porque se está em mim, eu sou responsável, mas eu não preciso me identificar com isso. Então, por exemplo, é muito importante que a gente entenda que existe muita coisa em nós que não é nós. Por exemplo, não tem vezes que você está andando na rua assim e você começa a imaginar coisas que não existem. Nossa, eu vou morrer, ou alguém vai me atropelar, ou o mundo vai acabar. Quem é que está pensando essas coisas, sabe? Não é nós. Tipo, às vezes eu tô andando na rua e daí eu vejo um velhinho e imagino um velhinho pelado. Eu falo, meu Deus. Eu tô falando uma brincadeira porque a nossa mente, ela não é nossa, no sentido de que ela faz o que ela bem entender, ela pensa que ela quer pensar. E você só é responsável por acreditar ou por não acreditar na mente. Mas fazer ela não pensar em nada, isso você não consegue. O que você consegue é não acreditar na mente. E não acreditar nas ações incorretas também. Aí que entra, não acreditar nas ações incorretas. Então, aí que vem uma pessoa desperta, ela vê a ação antes de agir. E ela percebe, opa, essa ação não está vindo do meu amor, não está vindo da minha sabedoria. Mas às vezes eu vou errar, e daí eu vou pedir perdão. Mas daí é um perdão que não vem da culpa, é um perdão que vem, eu amo esse ser humano, eu quero o bem dele. Não é um perdão da culpa, entende? Então é isso, é que esses assuntos assim são bem longos, né? Eu tô tentando resumir aqui, e a gente já entrou em outro assunto. É, por isso que é necessário a gente ter muita dedicação no caminho. São bons anos até a gente estabilizar, entender os ensinamentos. Uma resposta de 10 minutos não vai trazer satisfação para a vida, né? É, bom, é só acompanhar a mídia social ali, ou tem o meu site também. é, o- a mídia social lá eu divulgo quando a gente tem algo. E os ensinamentos são nessa base que a gente está vendo aqui. São ensinamentos mais na linhagem não dual, a gente não segue nenhuma religião, é uma coisa bem livre. E, e é para quem quer percorrer o amadurecimento da jornada espiritual. O amadurecimento da jornada espiritual, a gente precisa ter pessoas que vão nos orientar. Não vai ser um curso que vai nos ajudar, não vai ser um retiro, são uns bons anos. Até hoje eu recebo ensinamentos dos meus professores.
A gente sempre tem que ter alguém nos relembrando, nos trazendo força, nos trazendo presença. É claro, a gente sempre vai usufruindo do professor interno, né? Do guru interior, assim, como eles falam na Índia, né? O guru interior. Tem essa analogia bem interessante para vocês verem. O, o, o guru interior tá te puxando para dentro e o guru exterior tá te puxando para dentro, né? Os dois estão fazendo o mesmo movimento, né? Então, é esse o objetivo, né? Todos nós temos esse professor interno, esse divino interno. Mas às vezes ele ainda está muito escondido no meio de tantas coisas. E daí o professor é aquele que tenta nos ajudar a reorganizar e olhar melhor. Olha aqui, olha ali, não olha aqui, olha essas armadilhas. Então, assim, o caminho é cheio de armadilhas. Pode ser longo, pode ser curto, mas é importante a gente querer viver ele. Tá bem? Então é isso aí. Mas muita gratidão aí pela oportunidade. Eu fico muito feliz de estar aqui compartilhando com vocês. Eu fico feliz de ver pessoas, né? Nem mulheres, nem homens, mas pessoas, seres que estão almejando a verdade, estão almejando o amor, a clareza, que querem despertar. Isso é o mais importante. Cada um sente, né? Às vezes não foi. Às vezes, por exemplo, para alguém, uma frase só foi o suficiente. Talvez o resto nada valeu, mas uma frase. E se foi uma frase, é o que importa. Se uma frase me ajudou a entender algo, a dissolver algo, já valeu muito a pena, né? É que nem eu falo, se a cada um livro que eu ler, eu aprender uma coisa, se eu tiver 100 livros lidos, eu vou ter 100 coisas que eu vou ter aprendido. Então a gente não vem para esses encontros querendo aprender tudo de uma vez, mas às vezes é uma lição por vez, uma coisa que a gente consegue dissolver por vez. E daí no decorrer de muitos anos, você olha para trás e fala: "Uau, às vezes não foi tão rápido quanto eu esperaria, mas pelo menos foi uma evolução que não pode ser corrompida, né? Para quem me conhece fala, ah, ele é muito, ele parece que ele não pode ser corrompido. Por quê? Porque é fácil a gente ser corrompido e é muito importante a gente estar estabilizado num local que é sempre puro, uma espiritualidade pura, que o ego não está ali roubando a cena, mas que é apenas o ser se manifestando.